Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. No cego de Jericó. Esta, é claro, tem sido uma das histórias mais contadas por aí. Não é? Quantas vezes você já ouviu mensagens falando desse homem e do milagre que ele recebeu de Jesus, a restauração de sua visão? Quantas vezes eu mesmo já preguei sobre isso e já ouvi também tantas mensagens abordando o sofrimento daquele indivíduo que vivia mendigando uma esquina qualquer, entrada da cidade de Jericó, no céu, mendigo qualquer. E hoje, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, a situação desse homem e a história desse homem estava vindo constantemente ao meu coração. Então, eu perguntei a Deus: Senhor, esta é a palavra que eu devo ministrar nesta noite? E Deus me disse que sim. E eu entendo todas as vezes que vamos ministrar a palavra de Deus, eu entendo que há um propósito, há um objetivo. É como nós mandamos gravar no princípio de nossas mensagens um texto bíblico. É como a água que cai do céu e não retorna para lá vazia, mas rega a terra e a faz produzir e brotar. Então Deus, Ele conhece o coração de cada pessoa que vai estar ao alcance da nossa voz, tanto em seu radinho receptor, como ouvindo pela internet, e também as pessoas que vão assistir posteriormente esta mensagem gravada em vídeo. Deus, Ele tem os seus objetivos, e o objetivo de Deus é resgatar. O objetivo de Deus é curar. O objetivo de Deus é trazer dignidade. O objetivo de Deus é perdoar, é sarar, é restaurar. E sem a menor sombra de dúvida, eu creio assim,
milhares de pessoas necessitam dessa palavra. Mas não se trata apenas de uma palavra, e nunca pode ser assim quando ela vem de Deus. Não se trata apenas de uma palavra, de uma reflexão teórica sobre um acontecimento do passado, ou apenas a leitura de textos bíblicos de forma oca, vazia e destituída da graça e da glória de Deus. Não pode ser assim. Por isso que há muitos anos eu oro e peço a Deus: Senhor, unge a minha voz e faz com que a minha voz ela alcance o coração das pessoas, os ouvidos das pessoas, a alma das pessoas, o sentimento das pessoas, revestidas da tua unção, do azeite do teu Espírito, porque eu sei, eu conheço a tua palavra, e eu sei que é somente por causa da unção que todo jugo é despedaçado. E eu tenho dito para Deus: eu não entreguei a minha vida para ti para me tornar um palestrador. Não. Mas o profeta de Deus. E o profeta é aquele que abre a sua boca e a unção do Espírito Santo flui. E quando a unção do Espírito Santo ela flui para quebrar cadeias, ela flui para abrir os olhos do cego, ela flui para desmascarar a Satanás, para trazer à tona a verdade e para conduzir as pessoas ao reino dos céus. Por isso o Espírito Santo mais uma vez me levou a meditar sobre esse homem feliz, esse miserável. Esse homem que saiu de sua casa, ou do lugar onde ele costumava deitar-se para dormir. Eu não sei se alguém nesta situação pode habitar em um lugar onde se chama casa, mas ele se escondia da chuva e do calor do sol, e se abrigava em algum lugar. E ele saiu mais uma vez para se assentar num lugar apropriado, onde houvesse um fluxo de gente, para pedir esmolas. Mais uma vez. Você faz ideia o que é viver assim? Hein? De esmolas. Alguém lhe dava um agasalho velho, quem sabe alguém passava com um pedaço de pão duro e entregava para ele roer e matar a sua fome. E ele tinha uma caneca nas mãos, como todo cego, para que alguém colocasse algumas moedas e ele pudesse comprar alguma coisa. Que ele próprio pudesse escolher. Isso era mais um dia de miséria. Isso era mais um dia de dignidade. Isso era mais um dia de um viver sem esperança, sem futuro, sem nada na linha do horizonte, mesmo porque tratava-se de um cego que não sabia do que era o horizonte. Sabe, talvez você que me ouve agora em algum lugar tenha pensado que esse dia que você está vivendo é mais um dia apenas. Que nada vai acontecer de diferente, que o seu sofrimento não vai mudar, que a indignidade que você tem vivido não vai sofrer nenhuma espécie de alteração. Não há nada de novo. São as
pessoas passando ao seu redor são os mesmos tapinhas nas costas, são as mesmas esmolas que nunca alteraram a sua vida, apenas lhe fazem sobreviver mais um dia. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, de uma forma profética, escute o que eu estou lhe dizendo. Hoje, Jesus vai mudar a tua história. Você podia não se dar conta disso até este momento. Mas eu estou lhe profetizando que hoje Jesus vai mudar a tua história. Sabe, aquele cego, ele começou a ouvir uma quantidade enorme de pessoas que caminhavam e conversavam e falavam, e crianças chorando, e ele percebia se tratar de uma multidão, e esse barulho foi aumentando cada vez mais, e havia algo de diferente ali. Aquilo não era normal, aquele trânsito gigantesco de pessoas, e todo aquele barulho de passos e de vozes, e de crianças, e de homens e mulheres conversando, e gente gritando, e gente clamando, e passa alguém perto dele, ele segura pela túnica e diz: o que está acontecendo? Que barulho é esse no caminho? Que multidão é essa que eu estou ouvindo, caminhando aqui próximo? E essa pessoa então diz a ele: é Jesus, aquele Nazareno. Ele está andando bem aí próximo e tem uma multidão ao redor dele. Sabe, eu fico impressionado com isso, esse momento em que ele recebe esta notícia. É claro, pela atitude deste pobre infeliz, pelo gesto, pela gritaria que ele começa a promover a partir de então, nós percebemos que ele já tinha conhecimento das coisas que Jesus estava operando. Na verdade, Jesus era uma pessoa célebre, conhecida em toda aquela região. Todos já ouviram falar dele. Alguns diziam: ele engana o povo. Outros diziam: o diabo que usa ele. Outros diziam: ele é um profeta. E outros diziam: ele não pode ser usado pelo diabo. Se Deus não estivesse com ele, esses sinais não aconteceriam. E tinha gente com inveja, e tinha gente querendo matá-lo. Mas muitas pessoas diziam: ele é o Filho de Deus, ele é o filho de Davi, ele é aqueles que nós aguardávamos, o Messias. E milagres aconteciam, e notícias desses milagres corriam em todos os lugares, e as cidades vizinhas, Nazaré, Belém, Jerusalém, Jericó, e toda aquela redondeza, não havia um assunto mais palpitante do que os milagres extraordinários. E alguns diziam: eu vi, o cara estava morto e ressuscitou, foi Jesus de Nazaré. E outros diziam: era um paraplégico, ele se agastava no chão, e ele mandou o sujeito pegar a sua esteira, enrolar e ir para casa. E eu vi os ossos dele se estalando na frente de todo mundo, e o sujeito começou a se levantar sem a ajuda de ninguém, começou a andar. Foi Jesus de Nazaré. Sabe, essas notícias corriam por todos os lados. Alguém dizia: olha, eu vi uma pessoa que estava terrivelmente endemoniada, e eu ouvi, eu estava lá na hora, e eu vi o próprio demônio dizendo que ele era filho de Deus, que eu conheci. E as notícias corriam por todos os lados. E o cego foi impactado de repente. Ele saiu para um dia normal, um dia de esmola, um dia qualquer. Não havia nenhum presságio, ninguém lhe disse nada. Mas de repente aquele
turbilhão de vozes e de passos, e ele pergunta a alguém que passa o que estava acontecendo ali, e aquela pessoa simplesmente solta essa bomba atômica de esperança no coração daquele pobre cego, e diz: é Jesus, o Nazareno, aquele que dizem ser o descendente de Davi, o Messias. É ele está passando aí na frente, certo? E no primeiro momento aquele cego se silencia. E eu creio que ele deve ter alguns segundos de uma profunda reflexão. Ele deve ter pensado consigo mesmo: meu Deus, é ele. Talvez eu não tenha nunca mais uma outra chance na minha vida. Quantas vezes eu pedi a alguém que me levasse até Jerusalém, mas ninguém se interessou, mas ninguém se importou comigo, mas ninguém quis ter o trabalho como servo de levar a uma distância dessa e fazer uma viagem até Jerusalém. Mas agora ele está passando aqui, ao alcance da minha voz, ao alcance da minha súplica, ao alcance do meu clamor. Sabe, eu vou te dizer uma coisa importante. Que aquele cego, ele percebeu naquela hora. As pessoas que estão ao seu redor, às vezes podem ter pena de você. Eu não estou criticando isso, não. Mas elas podem ter piedade, compaixão da sua dor, da tua situação, da tragédia que você está vivendo ou passando. Mas elas não podem fazer nada. Elas não podem mudar a tua vida e a tua história. Não podem. Mas hoje, Jesus está ao alcance da tua voz. Estou dizendo isso a você, preste bem atenção. O mesmo impacto que veio ao coração daquele cego, naquela calçada, naquela esquina de Jericó, este é o impacto da notícia que eu quero que o teu coração absorva. Que verdadeiramente Jesus de Nazaré, por intermédio desta palavra, Ele está passando próximo a você, ao alcance da tua súplica, ao alcance da tua oração. Muitas vezes você já pediu socorro e nada aconteceu. Quantas vezes você já compartilhou a sua dor com alguma pessoa? Quantas vezes você chorou e nada aconteceu? Hoje, agora, simplesmente, você está diante daquele que não apenas pode te dar um tapinha nas costas e dizer: Deus te abençoe. Mas Ele pode mudar a sua história. Ele é aquele que transforma a água no mais saboroso vinho. Ele é aquele que transforma a morte em vida. Ele é aquele que transforma a enfermidade em saúde. Ele é aquele que transforma a maldição em bênção.
transforma a desonra em honra duplicada. Para ele, não há nada impossível, não há nada maravilhoso demais. E quando aquele cego ouve isso, ele começa a gritar. Sabe, ele sabia, ele se deu conta de que talvez aquela fosse a sua última oportunidade. E eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo ou me vendo em algum lugar. Eu não conheço a tua vida, a tua história, e muito menos o teu futuro, mas talvez, quem sabe, pode ser que aquele cego tivesse uma outra oportunidade, eu não sei. Pode ser que Jesus passasse na volta por lá. Ou pode ser que no ano seguinte ele passasse por ali. Ou que alguém, segundo esse dele, levasse ele a Jerusalém, em algum lugar onde encontrasse o Mestre. Mas também pode ser que aquela fosse a sua última e única oportunidade. Por isso eu quero dizer para você, não deixe passar essa oportunidade. Não se conforme com essa vida que você tem levado. Quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a gritar, estranhamente, aquela mesma gente que dava pão duro, casaco rasgado, não é? A sandália estragada, pegava uma roupa velha que ia jogar no lixo, levava para o centro para massagear a consciência e dizer: meu Deus, como eu sou bom, como eu sou uma pessoa caridosa, eu levei para o céu ali da esquina, dei a ele um pão duro. Sou uma pessoa tão caridosa. Essas mesmas pessoas que batiam na cabeça do cego diziam: olha, tua vida ainda vai mudar, Deus te abençoe. Essas mesmas pessoas começaram a cutucar ele e começaram a dar um pontapé, um bico na canela dele. Que negócio é isso? Que escândalo é esse que você está fazendo aqui, rapaz? Para com isso! Para com isso! Que gritaria é essa? Parece estranho, não parece? Ao invés de ter alguém que aparecesse e dissesse: aleluia, cego, é hora! Pega aqui, segura o cego, vamos levar até o mestre! Vamos abrir ali no meio daquela multidão, mas hoje nós vamos levar esse cego! Esse cego que está aqui nessa vida miserável, nessa vida sofrida, nós somos testemunhas do sofrimento desse cara! Vamos pegar ele, gente, agora! Segura ele pelas pernas, vamos levar! Talvez essa fosse a conduta mais esperada, humanamente falando, de pessoas que conviviam com a miséria daquele sujeito diariamente. Mas ao contrário disso, elas chegaram e disseram: cala, cego, para de escândalo, que gritaria é essa, rapaz? Se conforma com a tua vida, para com isso, deixa o mestre passar. Sabe, eu tenho uma notícia boa e uma notícia má. Qual você prefere? Então eu vou lhe dar primeiro uma notícia ruim. A grande maioria esmagadora das pessoas ao teu redor não querem o teu bem de verdade. Isso é verdade? Sim. Nem todas, é claro. Existem pessoas que amam o seu próximo como a si mesmo.
Parece meio fantasioso, mas existe. Existe. Essa maioria não. Não. E nós temos que encarar os fatos. Porque a mentira não liberta ninguém. A ausência da verdade, mascarar a verdade não liberta, não quebra os gelos. Jesus, ele disse que somente a verdade é capaz de quebrar grilhões e romper algemas e abrir cadeados. Então nós não podemos maquiar a verdade, vivemos de fantasia e tentarmos pintar a coisa de cor de rosa e dizer que todo mundo ama todo mundo, porque isso é mentira, isso não é verdade. A maioria das pessoas que abarrotam hoje em dia as igrejas, elas estão pensando em si próprias. O Deus delas é o próprio rico, o próximo delas é o próprio umbigo. Elas não estão nem aí para a dor de ninguém ao seu lado. E muitas vezes, sob o comando de quem está dirigindo o louvor, você coloca a mão no ombro do seu irmão, segura na mão do seu irmão, somos um no amor de Jesus, aliança. Foi essa música? Hein? Aliança do Senhor, eu tenho com você. Olha a verdade. Hein? Já cantou isso? Você nem conhece a pessoa do seu lado e mais, você não está nem interessado em conhecer, que se lasque. É uma verdade. Você canta isso que você aprendeu esse hino. Alguém disse por aí certa vez, se você quer ver a hora que o cristão mais mente, é na hora que ele está cantando esse hino, que é para massagear você, você está entendendo? Preste atenção no que eu estou dizendo para você, para que nós sejamos grandemente abençoados e a verdade nos liberta, nos faz viver novas coisas, nos faz deslumbrar novos horizontes, nos faz nos confrontarmos com os nossos erros, com os nossos pecados, com nossas iniquidades e vencermos essas coisas no nome de Jesus. Mas você quer ver um grande exemplo disso? O gadareno, lembra dele? Endemoniado. Aliás, não apenas endemoniado, o terrivelmente endemoniado. É uma legião de demônios. E tendo em vista que uma legião romana tinha 6.000 soldados, 2.000 porcos caíram no abismo, talvez fosse um número aproximado de 6.000 demônios que tivessem cura dele. O cara sofria muito. E a história do sujeito é engraçada, porque ele era amarrado pelos habitantes aqui do lugar. Gadara. Ele era amarrado, mas os demônios se apoderaram do seu corpo e ele se arrebentava aquelas amarraduras e saía pelado, nu, correndo na rua, aquele escândalo, todo mundo entrando dentro de casa, ei meu filho, eu não vou, eu tô no cabaré, e aquele escândalo todo, aquela poeira subindo, e o dono correndo, e gritando, e babando pelo canto da boca, com aquela voz cavernosa, eu sou o capeta, e aquele escândalo. Aí o dono caía, pegava ele amarrado de novo. Jesus chegou e libertou o sujeito. Os demônios tiveram que sair dele. Sem fantasia, sem nada de pirotécnico, apenas mandou embora. Mandou embora, eles foram. E aí você sabe o que aconteceu? Quantos habitantes do lugar souberam da notícia? O gadareno foi liberto, Jesus mandou, tirou os demônios todos dele. O quê? Tirou os demônios dele? Está lá, penteado, tomou banho. Está lá, cabelinho escovado, botou roupa nova ali. Está lá sentado ouvindo o mestre. Saíram os demônios dele.
porque esse povo ficou revoltado com Jesus. E foram até lá para dizer: ele ir embora, vai embora da nossa terra, vai embora da nossa cidade. Você libertou esse cara, você acabou com a nossa festa. Agora eu pergunto para você: que tipo de raciocínio habitava na mente e no coração desses homens que ficaram revoltados pelo fato de Jesus libertar um pobre infeliz e endemoniado com uma legião de espíritos malignos, com uma vida desgraçada, como um animal, correndo pelado no meio daquela cidade todo cheio de lama? Um ser humano. Um ser humano. Mas você sabe o que acontece no coração da maioria das pessoas? Aquele gadareno, para os habitantes de Gadara, ele era um referencial de desgraça, de pecado, de iniquidade. Você está entendendo o que é? O referencial de desgraçado estava lá amarrado nas pernas. O referencial de pecador, de inimigo, de homem sem a menor graça de Deus estava lá. E agora esse sujeito foi liberto. E eles perderam esse referencial e iam ter que se encarar no espelho. As próprias iniquidades, as próprias baixarias, as próprias imundícias, e eles perderam aquele referencial. Aquele homem estava liberto, mas estava servindo a Jesus, tornou-se um missionário. Jesus deu a ele uma incumbência: vai a todos os lugares e conta tudo quanto eu fiz por você. Diga como era a tua vida, desgraça que você vivia, que ninguém fazia nada. Diga o que eu fiz, para que brote no coração dos desesperançados, dos amarrados, dos infelizes, dos desgraçados, daqueles que não tem ninguém por eles, daqueles que perderam a esperança, daqueles que se tornaram referencial de miséria. Diga a eles o que eu fiz. O cego seguiu o mesmo princípio. Nada mais era do que o referencial de um pobre coitado infeliz. Alguém que tivesse o infortúnio de estar desempregado ou passando uma situação difícil, passava pelo cego e dizia: mas ele está pior que eu. E não enxergava a própria desgraça, porque o mendigo estava ali. Não é? Eles iam perder o referencial. Ninguém queria de fato, ninguém se importava de fato com uma mudança radical. O milagre é isso que Jesus faz na tua vida, na minha. Sabe, ele não coloca apenas uma roupa limpa e faz com que você venha trocar o seu palavreado por um palavreado gospel, coloca uma Bíblia debaixo do seu sovaco. Não. Ele faz você uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz verdadeiramente novo em sua história e em sua vida. Então Jesus parou e mandou um dos seus discípulos ir até onde estava o cego buscá-lo. E aquele cego observa que parou toda a discussão, conversa, um grande silêncio. E passos vem se aproximando dele, coloca a mão no ombro dele e diz: tenha bom ânimo, cego. Jesus ouviu o teu clamor e mandou que eu viesse te buscar. Imediatamente aquele cego lança de si a sua capa e se levanta. Meu irmão, isso é um grande espetáculo da fé. Porque aquela capa o identificava
ficava como cego quando ele abria os braços com aquela capa, caminhando pelas ruas, todo dizia: olha certo, sabe o caminho dele. Ele ia, não existiam tentar brancas, não existiam cachorros adestrados, mas ele abria os braços com aquela capa para caminhar na rua, e as pessoas saírem do seu rumo e da sua direção, e aquela capa o esquentava no frio da noite, naquela vida miserável. Mas quando aquele homem disse: Jesus está te chamando, ele lança fora essa capa. Ele lança fora aquele passado miserável e é conduzido à presença do Mestre. Chega diante dele, ele ouve sua voz dizendo: eu ouvi o seu clamor, o seu grito, suplicando a minha misericórdia. O que tu queres que eu te faça? Que maravilha! Quem pode dizer isso para mim e para você? Não há limite. Não há limite. Aonde tu queres que eu exerça a minha piedade? Não há nada impossível para mim no céu, na terra e no inferno. Eu ouvi o teu clamor e vou te atender. O que tu queres que eu te faça? Não há nada impossível para mim. Ainda que seja um vale de ossos secos. Mestre, eu quero ver. Então veja. Os olhos do cego se abriram e ele passou a seguir Jesus. E tornou-se seu discípulo. E seu nome foi conhecido entre os discípulos. Por isso, quando eles escreveram a história, deram o nome do cego, era Bartimeu, filho de Timeu. Porque ele se tornou conhecido. Sua vida mudou. Assim como a tua vida também pode mudar agora. Chega. Chega de miséria. Chega de dor. Chega de desonra. Agora aí, aonde você está, estenda as tuas mãos, erga os teus braços e clame ao Filho de Davi, clame a Jesus de Nazaré. E diga a ele: Senhor, eu estou ouvindo esse murmúrio, essa voz, essa pregação, essa mensagem do teu servo, e eu creio que é verdade, talvez essa seja a minha última chance. Tem compaixão de mim. Eu garanto a você que hoje ele muda a tua sorte, ele muda a tua vida. Bem amados, chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz, receba a tua bênção.